tudo bem? O Vale Conexão está de volta para sua nova temporada 2023.1. E eu espero que você já tenha curtido o nosso primeiro programa, porque hoje a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo com uma convidada super especial que eu falo já para você. É importante lembrar que esse programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe, o IVJ, e a Uni Jaguaribe. Então, nós estamos em Aracati, no Ceará, para o mundo. Então, quem que é essa pessoa que vai dar continuidade a esse bate-papo? Se você não viu, olha o programa anterior, curte, compartilha, dá o like pra gente, deixa seu comentário e a gente vai ganhar muito mais likes e pessoas nos acompanhando. Então, ela é doutora em educação brasileira, ela é mestra em letras, especialista em estudos clássicos, graduada em letras e tem experiência na área de produção textual e literatura, tanto na brasileira quanto na clássica. E ela se chama Adalucami Menezes. Olá, professora Dalu! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo e eu não vou perguntar por que o nome Adalucami. Eu vou deixar o spoiler, aliás, eu já deixei para as pessoas olharem o primeiro programa e saber porque o nome dela é Adalucami. Vai que você está procurando o nome do seu filho ou da sua filha e achou muito lindo esse nome Adalucami. Então, a professora Dalu deu a dica. Hashtag fica a dica, né? Ô, professora Dalu, me diga uma coisa. A gente terminou o programa passado falando sobre a questão da linguagem, né? E você mostrando as diferentes formas de escrever textos, como um texto para o concurso da UAB é diferente de um texto que você envia dentro de uma empresa, por exemplo, que é diferente de um texto acadêmico, como uma dissertação, como uma tese, um artigo e assim por diante. E aí me chamou a atenção quando você deu o exemplo do texto corporativo, prezados colaboradores, né? E hoje a gente está com uma discussão bombástica sobre a tal da linguagem neutra. Você poderia explicar para a gente o que é essa linguagem neutra e do ponto de vista da Academia Brasileira de Letras e do ponto de vista certamente cultural, as implicações disso? Pode ser? Pode sim. Primeiramente, um prazer enorme estar de volta aqui conversando com vocês e logo sobre a nossa flor do laço, como diria o poeta, a língua portuguesa. Você vai dizer um poema, hein, no final, que é um poema. A produção está dizendo aqui, tem que ter poema. Não pode, pelo amor de Deus. A professora também gosta apenas de ouvir os poemas, mas eu posso improvisar aqui alguma coisa, com a ajuda da professora Ábida, que ela também é boa nisso. Bom, então, em relação à linguagem neutra, que é uma variação, antes de qualquer coisa, é importante que a gente perceba, reconheça que a linguagem neutra é também uma variação linguística, assim como nós temos a variação geográfica, a variação social, é uma variação da linguagem. Ela consiste na utilização de determinadas palavras, principalmente os pronomes, porque existe uma população, que é a população não binária, que não se reconhece dentro de um determinado gênero, como pertencente a um determinado gênero. Então, essa população reivindica, né, vamos dizer assim, a utilização de algumas palavras que, segundo esse grupo social, fazem com que essas pessoas se sintam mais à vontade dentro de uma comunicação. Então, durante um bom tempo, o que foi que se divulgou? Vamos tirar o O do final das palavras, vamos tirar o A, vamos substituir pelo X, porque assim você não marca o feminino e não marca o masculino. Depois colocaram arroba, mas devido até mesmo a problemas relacionados a pessoas que têm alguns problemas de cognição, pensou-se, reconheceu-se que aquela mudança poderia atrapalhar o aprendizado dessas pessoas. E aí a vogal
né, que a gente tem aí várias pronúncias, acabou sendo oficializada como a vogal para que esse grupo seja reconhecido. Então, por isso que a gente vê o exemplo mais clássico, que é o uso de todes em vez de todos e de todas, amigue em vez de amigo, amiga, enfim. As palavras, a linguagem neutra acaba acontecendo, né, se desenvolvendo, mas em relação a artigos, a substantivos, a adjetivos, por conta dessas terminações do O e do A, que essa população não se sente à vontade em ser chamada por palavras que tenham essas terminações. Então, para começar, a linguagem neutra basicamente aborda isso. Em relação à Academia Brasileira de Letras, que é a instituição oficial que orienta, vamos dizer assim, questões relacionadas à língua portuguesa, não há um posicionamento oficial da academia em relação à linguagem neutra. O que é que a academia sempre divulga? Que a academia preza pela linguagem tradicional. Então, ela não fala da linguagem neutra, mas ela diz que ela preza pela linguagem tradicional. E se a gente for ver, como eu até falei no programa anterior, o VOLPE foi atualizado em 2021, mas ele não acrescentou essas palavras da linguagem neutra. Então, assim, a gente chega à conclusão que a Academia Brasileira de Letras não abraçou a linguagem neutra ainda, né? O que não quer dizer que no futuro ela não possa abraçar, mas neste momento ela ainda não oficializou. Certo. Pois é, porque o que a gente está vendo é uma demanda cultural que está interferindo na ressignificação dessa língua, né? Porque quando parte de determinados grupos sociais que não se identificam com formas binárias, né, com dimorfismo sexual, como a gente chama também, você percebe mais ainda essa dinâmica que a gente já conversou da língua, tendo que atender não porque essas pessoas são melhores do que as outras, mas elas são tão humanas quanto nós e merecem respeito, e por não ter uma identificação, né? Então, essa questão da identificação é algo fundante na vida de um indivíduo. E quando você não se identifica, você tem que buscar recursos para construir essa identificação. E aí, um dos recursos vai ser a linguagem, né? Como que você vai se dirigir às pessoas. E eu já vi até o presidente da República dando bom dia a todos, todas e todes também, né? Isso era inimaginável, um chefe de Estado, por exemplo, né, fazendo esse tipo de cumprimento. Mas eu penso que é mais um passo de um reconhecimento do próprio Estado para que isso seja institucionalizado, seja em dicionários formais ou informais, ou a própria Academia Brasileira de Letras se despertar para essa questão, né? E mesmo mantendo a sua visão mais normativa, mas que ela também saiba incorporar as demandas sociais na língua, né? É interessante, Ábida, porque assim, a tendência é que as pessoas levem o debate da linguagem neutra para o debate ideológico, para questões políticas. E como uma estudiosa da língua, realmente eu, e acredito que todos os professores, ou pelo menos a maior parte dos professores de língua portuguesa, todos nós, né, iremos, na verdade, olhar para essa demanda de uma forma científica. A gente sempre tenta ver a forma mais científica possível. Então, assim, até que ponto isso pode interferir no aprendizado de outros grupos? Não interfere? Essa demanda é uma demanda que vai deixar um determinado grupo, como você falou, mais à vontade para ser comunicado, né, e para se comunicar, enfim. Então, essas questões são as questões verdadeiramente importantes.
até porque os neologismos, que são as palavras que surgem na língua com o passar do tempo e passam a fazer parte dessa língua, os neologismos são muitos, e as pessoas aceitam esses neologismos. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi de uma professora de português que destacava, né, falando aí sobre o Big Brother, que é um programa que todo mundo sabe pelo menos da existência, né? Tinha um participante que era ex-marido de uma determinada influenciadora, empresária, que é conhecida como Boca Rosa. E esse ex-marido ficava sendo chamado aqui fora, né, de Boco Roso. Isso pegou, tá? Então, assim, isso pegou, mas Boco Roso não existe na língua portuguesa oficialmente. E essa professora destacava exatamente isso, eu achei um vídeo sensacional. Ela destacava exatamente essa questão. Não existe, mas as pessoas falaram muito naturalmente Boco Roso, e não estranharam. Então, fique bem claro que não há uma defesa ou uma crítica à linguagem neutra, até porque, como professora de português, eu realmente acho que há uma necessidade de um estudo bem maior a respeito disso, para que, de fato, haja uma mudança ou não, tá? Mas é isso que é importante, é que o debate fique aberto para que as pessoas reconheçam as necessidades sociais que a língua também pede. E da mesma forma que a Academia Brasileira de Letras incorporou determinadas palavras que nem do nosso idioma são, no seu VOLPE, ela também pode no futuro incorporar a linguagem neutra ou não, mas algo é importante ser falado. Uma língua também só muda se a população, de uma maneira geral, participar dessa transformação. Então, antigamente as pessoas falavam vamos embora, depois vamos embora, vambora, bora, bó, hoje o povo faz assim, né? E isso foi incorporado, a língua foi mudando, mas por que houve a mudança? E essa mudança foi aceita, acima de tudo, porque a população, de uma maneira geral, realmente abraçou tudo isso. Então, para que haja mudanças dentro da língua, não é uma questão que alguém, tirando o acordo ortográfico, né, que foi imposto, mas determinadas mudanças precisam realmente que a população faça uso delas para que elas de fato aconteçam e passem a ser institucionalizadas. Eu estou rindo porque assim, né, o Vale Conexão, o nome não é por acaso. A gente está falando de BBB, gente, então é importante assistir ao BBB também, né? Quando eu digo que o programa é Papo Cabeça, é que é Papo Cabeça mesmo. A gente fala de BBB, a gente fala da novela, a gente fala de futebol, né? A gente fala de fofoca de televisão, né, de videogame. Então, tudo que entrar aqui, a professora da Lu trouxe o Boco Roso para a gente falar e mencionamos o BBB, né? Porque é aquela situação, professora Ábida, a gente precisa entender exatamente que a língua está em todos os lugares, né? É o nosso idioma. Então, eu não posso só falar aquilo que o Aristóteles, né, diz, e aquilo que o Homero dizia, e hoje em dia o que os autores renomados falam, e dar exemplos da língua portuguesa, que são exemplos extremamente culturais e tal, apenas porque nós temos uma população que faz parte de vários contextos. Então, a gente precisa explicar sobre essa língua dentro dos contextos que todo mundo vai entender. Então, se a gente fica dentro só daquele exemplo, né, muito culto, vamos falar apenas sobre literatura, a gente acaba deixando de lado pessoas que gostam de literatura, sim, mas que também assistem ao Big Brother, que assistem a novela, que enfim. Então, a gente precisa saber um pouco de tudo, até para poder fazer o quê, né? E aí eu estou me lembrando das expressões estrangeiras também incorporadas, let's go, né? Aí uma vez a pessoa falou let it be, eu perguntei, você sabe o que significa let it be? Não sei, mas todo mundo está falando, então também vou falar. Aí a pessoa ainda disse assim, não, parece que tem uma música aí, né?
Eu disse, tem numa música, mas você sabe o que significa let it be? E ainda tem esse problema, a gente precisa saber o que a gente está falando. Exato, aqui nós estamos let it be, para quem não souber, vai pesquisar no Google agora. Ô, professora Dalu, do programa passado, uma aluna mandou uma mensagem para a gente aqui em off, de uma outra instituição universitária que nos assistiu, e ela pergunta o seguinte, professora Dalu, diante do acordo ortográfico, ficou muito difícil a gente escrever para saber se os acentos caíram, como é que se coloca hífen nas palavras. A senhora poderia nos dar uma dica de onde a gente aprender de forma mais fácil esse acordo ortográfico que é novo, mas há muito tempo já está vigorando? Então, eu quero agradecer por essa pergunta, porque realmente até a gente que é professor, a gente tem dificuldade. A gente escreve pôr do sol com hífen, bate-papo tem hífen, né? Ou quando é o verbo pôr e a preposição, né? Por. Então, tem diferença do acento circunflexo e o outro que não tem? Então, assim, acho que é uma pergunta oportuna para todos os alunos, alunas e também para nós, professores e professores, né? Como é que a gente aprende esse novo, velho acordo ortográfico? Bom, primeiramente, o acordo ortográfico é um documento, de fato, que foi assinado por todos os países que falam a língua portuguesa em 1990, houve aí a assinatura. Entretanto, ele só passou a ser obrigatório aqui no Brasil em 2016. Então, a partir de desde 2016, na verdade, o acordo ortográfico está valendo. Então, a gente não fala nem mais tanto assim o novo acordo, a gente fala o atual acordo, porque se a gente for ver, ele já está até velhinho, né? Então, é o atual acordo, porque nós precisamos nos apropriar dele. E é isso que a gente percebe, apesar de desde 2016 ele estar valendo, a verdade é que a maior parte das pessoas não usam, né, o acordo realmente, continuam escrevendo super com hífen em todas as palavras, e não é bem assim, colocando acento em ideia, em joia, que não tem mais, enfim, né, tem essas situações. Bom, vou dar várias opções aqui para vocês. A Academia Brasileira de Letras, no seu site, tem o acordo lá, aquele acordo em forma de artigos, como se fosse ali um vade-mecum, né? Enfim, alguma coisa, né, nesse sentido, mas é como nós da língua portuguesa estudamos, existem livros falando a respeito, e existem também os professores de língua portuguesa que trabalham na internet. A professora Dalu, por exemplo, tem um Instagram que ela dá dicas e lições. Professora Dalu é youtuber, hein, gente? Atenção para os endereços dela. Muito breve, mas lá no Instagram tem várias dicas, várias lições sobre o acordo ortográfico. Estou, inclusive, preparando um curso apenas sobre o acordo ortográfico, um curso mais resumido, assim, um curso resumido em termos de tempo, mas com todas as regras do acordo, exatamente para ajudar aos meus alunos, às pessoas que me procuram, que mandam direct e dizem, professora, faça alguma coisa, porque são muitas regras e a gente quer reconhecê-las de uma maneira mais fácil, né? Então, existe muita gente na internet falando sobre o novo acordo, não sou só eu, outros professores de língua portuguesa, e a maneira mais fácil é realmente fazendo o curso, minha gente, sabe? Até mais do que a leitura, porque você internaliza aquele curso, é mais fácil você conseguir internalizar quando uma pessoa está falando assim para você, olhando no seu olho, seja pela internet, seja no presencial, e colocando exemplos para você podendo interagir com essa pessoa, enfim. Então, a gente precisa se apropriar e a gente precisa realmente correr atrás disso, porque o acordo ortográfico é oficial. Ele é oficial. A gente vai precisar escrever da forma que o acordo está dizendo que é para escrever. Então, quem gosta de ler, procura no site da ABL,
e vê lá, né, as regrinhas e vai estudando todo dia, olhando toda hora para poder internalizar aquelas regras, ou então faz um curso, espera o curso da professora Dalu, que está já saindo. Professora Dalu, coloca aqui, ó, seu Instagram aqui na edição. O nosso editor vai colocar o arroba, o quê? Arroba profa Dalu Menezes, viu? Produtor, arroba profa Dalu Menezes com Z. Tá certo, ele vai colocar aqui, ó, a legendazinha para as pessoas acessarem lá. E como você falou que é melhor fazer o curso do que ficar lendo, senão as regras não são memorizadas, então acho que as pessoas vão curtir. E eu vou fazer esse curso também, porque... Agora que fique claro, gente, a leitura é sempre muito válida, né? Obviamente, eu falo assim porque eu quero vender meu peixe, né? Óbvio. Então, eu quero que você faça o curso, mas a leitura é sempre muito válida. Agora, pelo menos, eu gosto de aprender mais, assim, é algo que eu tenho alguma dificuldade, muita gente está com dificuldade, eu gosto mais vendo o curso realmente, seja online, seja presencial, porque o curso online também te permite, mesmo que seja gravado, te permite conversar você tem acesso a um professor, né? Enfim, pode não ser a professora Dalu, pode ser outro, mas que você faça. Mas se fizer comigo, vai ser massa. Com certeza. Professor, o nosso bate-papo aqui está fervendo, mas a gente já está quase se encaminhando para o final do programa, né? Acho que o tempo passou muito rápido. Pois é, eu também achei. Passou muito rápido. A gente ficou aqui envolvido, BBB, novela, Academia Brasileira de Letras, e aí pronto, o tempo correu, né? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de saber de você uma coisa. A gente falou no primeiro programa que português, literatura são matérias que às vezes os alunos não têm muita afinidade e acham que não tem nenhuma serventia, né? Como é que você percebe como a gente pode pedagogizar essas duas matérias que são tão importantes para a nossa formação, seja em que área for, e de forma que elas se desconectem dessa visão de algo que é chato, de algo que é decoreba, né, e que não serve para nada, né? Você vê Machado de Assis, é o maior nome da literatura brasileira. Poucas pessoas leram pelo menos 3 livros do Machado. E aí, se a gente for perguntar o restante, né, aí é que não sabe. Só sabe frase de Facebook da Clarice Lispector, né? A pessoa pega às vezes nem é da Clarice, né? É o que eu ia dizer. Pega lá uma frase da Bíblia, aí coloca aleatoriamente, diz Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa nunca escreveu um trecho da Bíblia, né? Ou então quer falar de emoções, mandar recadinhos, né, indiretas, Clarice Lispector. Então, Caio Fernando Abreu também já foi muito falado, né? O Caio. Que pouca gente conhece o Caio, né, também. Mas na internet, menina, eu lembro que no auge do Facebook sempre tinha post com algo do Caio Fernando Abreu. É impressionante, né? Exatamente. Não, os campeões é a Clarice, o Caio, né? E agora, recentemente, são esses youtubers frases de efeitos, né? Do tipo, o orgulho não mata, mas ele faz você aprender. Tipo isso, né? Enfim, mas vamos lá. Como é que você vê que a gente poderia pedagogizar melhor essas aulas de português, de literatura? Porque é tão bacana isso, tanto para o matemático quanto para uma pessoa do jornalismo, da antropologia, para um jovem, enfim. Como é que você vê isso para a gente estar aqui fazendo o fechamento do nosso programa? Eu acredito, Abda, que a gente sempre precise trazer a gramática, porque quando você fala sobre variação linguística, o que é linguagem, o que é língua, os níveis de linguagem, os alunos ainda se envolvem, porque tem ali uma referência mais subjetiva e eles conseguem fazer as conexões muito rapidamente. Quando você fala, olha, aqui a gente fala rebolar no mato, você é de onde? Eu sou de lugar tal. Como é que vocês falam lá? E a pessoa fala, então tudo isso envolve.
O grande problema realmente é a gramática, é a história da regra gramatical, né? Por que tem uma crase aqui, por que não tem uma vírgula aqui, essa concordância, por que é feita dessa forma? E eu vejo que a maneira mais, digamos, fácil, vamos dizer assim, de a gente conseguir trazer essa interação é realmente trazendo as regras gramaticais para textos que fazem parte do cotidiano do aluno. Então, a gente precisa que ele leia os grandes clássicos, mas a gente também precisa que ele possa trabalhar em cima dos textos que ele conhece. Então, por que não trabalhar um post do Instagram? Sim, tá? Um post do Instagram que ele gosta e apresentar ali para ele por que tem aquela vírgula, por que tem aquela crase, mostrar que você, quando tira a crase de determinadas palavras, de determinadas frases, pode gerar um efeito completamente contrário, quer dizer, existem lugares, aqui no Ceará nem tanto, mas existem lugares que a gente chama de bombom, as pessoas chamam de bala. Então, se você diz receber a bala sem a crase, quer dizer que a pessoa está recebendo um bombom. Mas se você disser receber a bala com crase, já quer dizer que a pessoa está sendo recebida a tiros. Então, é um efeito completamente diferente. E aí, as pessoas precisam entender que a falta de uma vírgula, a colocação de uma vírgula, de maneira equivocada ali, pode gerar um problema enorme, assim como a crase, as concordâncias, enfim. Então, as regras gramaticais não têm relação apenas com uma estética da gramática. A gramática resolveu que tem que ter essa vírgula aqui. Não. A falta de uma vírgula pode gerar uma ambiguidade naquilo que você quer passar. Então, eu acho importante trabalhar com os alunos também textos que fazem parte do universo deles. Se eu dou aula no curso de Direito, eu tenho que pegar uma petição e trazer para o aluno para ele olhar, porque aí ele vai perceber a importância da língua portuguesa naquele texto, para aquele texto que ele vai precisar produzir no futuro, né? Eu trabalho com um curso de enfermagem, eu preciso trazer prontuário para a sala de aula, para que ele reconheça o quanto ele precisa, olha, o quanto ele falar algo de maneira equivocada pode prejudicar uma pessoa e levar até essa pessoa à morte, porque é a área da saúde. Então, eu defendo isso, que a gente tem que trabalhar os textos que fazem parte do cotidiano dos alunos. Bacana, eu também defendo isso. Professora Dalu, em nome de toda a produção do programa Vale Conexão, quero agradecer pelo aceite do convite, pela sua participação. Acredito que foi um bate-papo inteligente, divertido, né? E que as pessoas possam sempre pegar essas pequenas dicas que a gente dá aqui por meio dos nossos convidados e convidadas e colocarem para frente, né? Compartilharem aí com outras pessoas que aparentemente achavam uma coisa, no caso da língua portuguesa, da literatura, e a gente tentou mostrar outra, certo? Então, as suas considerações finais para poder a gente deixar aqui o nosso alô para o nosso público. Bom, primeiramente quero agradecer muito, realmente eu adorei este convite, principalmente por conversar com a professora Ábida, que é uma pessoa, vou ter que rasgar cedo assim, né, vou ter que bajular assim, professora Ábida é de uma inteligência assim, fenomenal, vocês que têm o prazer de conviver aí com o conhecimento da professora Ábida, aproveitem, porque essa mulher é uma potência, é verdade, quem não tem, né, tem que estudar nas instituições onde a professora Ábida ensina, porque realmente é um prazer enorme. E eu quero sempre deixar, né, a mensagem de que não vejam a língua portuguesa como algo ruim, como algo chato. A língua portuguesa é o nosso idioma. Então, é muito bom você saber falar inglês, escrever em alemão, enfim, mas é importante você dominar a sua língua, até porque quando você domina a sua língua, é mais fácil aprender a língua do outro, porque as línguas possuem conexões na sua estrutura, enfim. Então, abram o olhar para a língua portuguesa, tentem realmente se apropriar dela, estejam sempre ativos no estudo da nossa língua, porque ela é o nosso idioma, ela é a nossa flor do laço, e a gente precisa valorizá-la. Bacana, somos potência, tá? Isso aqui vai já virar baile funk. Somos potência. Bom, então eu vou encerrar o programa agradecendo a audiência de todo mundo que mandou mensagem,
que deixou o like, que compartilhou, que convidou outras pessoas para nos assistirem. Lembrando sempre, a gente está às quartas-feiras, às 20 horas, aliás, aqui no Conexão Uni Jaguaribe, e às sextas-feiras tem o Tá Valendo, que é o nosso outro programa feito pelos nossos alunos para vocês, que é às 19 horas. Então, quero agradecer aqui a toda a equipe do setor de comunicação da Uni Jaguaribe, que fez com que isso aqui fosse possível, ao reitor Antônio Henrique do Antero, ao nosso diretor do IVJ, o doutor Pedro Henrique, a outra pessoa também que é responsável por vários setores da faculdade, diretor de operações de expansão, de relacionamentos e do setor de comunicação, Garcia Júnior. Fica aqui, Garcia, a nossa homenagem pela sua passagem de ano, né? Essa renovação de ciclo que foi agora nesses dias. Parabéns, e nós estamos sempre aprendendo com você. E no mais, agradecer também aos nossos parceiros que sempre estão aqui, nos deixando alguma mensagem sempre de esperança e de inspiração. Eu fico por aqui e na próxima semana tem mais Vale Conexão. Beijos, tchau, tchau!